O livro que eu tenho para falar hoje, ele é um livro que é diferente do que eu costumo ler, porque é um livro infantil. É o Denzel, o Caramujo Sem Memória. Este livro foi escrito por Alessandra Cisneiros, é, e é um livro que conta a história de um caramujo que, como diz o título, não tem memória e ele sai em busca de encontrar a sua família e também de recuperar a sua memória. Eu resolvi ler esse livro, me aventurar, até para dar uma quebrada um pouco na rotina de estar lendo sempre os mesmos livros e evitando de ficar em reflexões muito profundas sobre os livros, mas não é muito o que eu consegui, porque mesmo sendo um livro infantil, eu tive algumas reflexões, sim, que podem até ser bem interessantes. Eu preciso então dividir este livro em duas partes, né? Aliás, em duas partes não, em dois jeitos de falar sobre ele. Um é uma leitura feita por um adulto, como eu, né? E as impressões que um adulto pode ter dessa leitura. E outra, uma impressão que talvez uma criança possa ter dessa leitura, ou mesmo de um adulto lendo para uma criança. Mesmo eu não sendo uma criança, eu posso tentar entender como que uma criança leria, como uma criança encararia esta história. Bom, como eu disse, o Denzel é um caramujo que de repente acorda na beira de um lago e ele não consegue se lembrar direito quem ele é, de onde ele veio, ele está muito confuso. Então ele começa a andar para tentar encontrar, porque ele acredita que ele possa ter uma família e que ele precisa encontrar esta família e também recuperar as suas memórias. Esta acaba sendo a primeira reflexão que um adulto pode tirar para uma criança. Um adulto pode ajudar uma criança a chegar nesse tipo de reflexão, que é a importância da família, a importância também de ter as suas memórias para a construção de uma identidade, talvez. Né? Também acontece quando ele está saindo desse lago, tem outros caramujos que tiram sarro dele, dessa busca que ele está tentando fazer, que acham que não é uma coisa legal de ser feita. Então você pode abordar questões como bullying também, né? E principalmente o livro tem muitas informações sobre a biologia, sobre a anatomia do animal, do caramujo, de como ele vive, de como ele pensa, coisas como, por exemplo, caramujos não ouvem, né? Então é legal de ensinar essas coisas para crianças, coisas que nem mesmo eu, como adulto, sabia. E da mesma forma, essas também podem ser questões que, como adulto, você pode tirar também da leitura desse livro. É difícil, como um adulto, você ler um livro desses tão despretensiosamente e sem querer tirar nenhuma lição, sem querer entender o que a autora quis dizer com isso, que vivências ela trouxe da própria experiência de vida dela para colocar naquele livro e qual é o sentimento que ela quer despertar no leitor. A autora, ela tem uma introdução no livro que explica que ela começou a escrever na infância, que ela descobriu que era uma coisa que ela gostava, mas que a vida acabou levando ela a fazer outras coisas e agora, adulta, já depois dos 50 anos, ela resolveu voltar para a escrita e escreveu este livro. É um livro de estreia, assim como o último que eu também revisei. E foi muito bem, é maravilhosa a leitura. Então, mais uma vez, esse livro é super rápido de ler, eu li de uma vez só, sem parar para fazer intervalos, eu fui lendo e li tudo de uma vez só, não sei dizer, acho que em uma hora, talvez menos de uma hora, eu terminei de ler, mas se você estiver lendo para uma criança, é interessante dividir essa leitura em partes para poder até discutir com a criança o que ela está achando, o que ela está pensando e as lições que ela pode tirar entre uma parte e outra. Mas também você pode ler tudo de uma vez e discutir e retornar a essa leitura mais vezes, seja como um adulto, seja como uma criança.
Assim como o Pequeno Príncipe, nós, como adultos, podemos reler e trazer cada vez mais as nossas vivências para a leitura, a cada leitura, assim como a própria autora, com uma vida que ela teve, com uma vida cheia de experiências, ela trouxe e refletiu nesse livro, que eu indico muito que vocês comprem.